Lúcia, o Guarani enfrenta amanhã uma equipe complicada, né, o Goiás, e gostaria de perguntar como é que vai fazer para enfrentar um time que nas últimas 15 rodadas, aí, se eu não me engano, tem mais de 10 vitórias, saiu do Z4 para o G4, e se você vai poder contar com o Matheus Oliveira e o Pará, se você vai optar pela volta desses dois ou não, vai manter o Xavier e o Marcinho. Boa tarde a todos. O Pará e o Matheus voltam, entra como titular na equipe de amanhã. Quanto ao Goiás, esperado, é claro que teve um início ruim, é um clube que tem um poderio financeiro muito grande, então foi ao mercado, contratou, melhorou sua equipe, os resultados têm provado isso. Amanhã mais uma oportunidade de entrar no G4, confronto direto, uma equipe qualificada. Temos que nos impor dentro de casa, jogar de maneira organizada, tomar a iniciativa do jogo para que a gente possa, ao termo da partida, fazer um grande jogo, coroar essa boa atuação com vitória que nos colocará no G4. Esse é o nosso objetivo para o jogo de amanhã. Roberto, são aí 10 dias e 4 jogos, né? Acho que a matemática é essa. Como é que você vai lidar com essa situação, o desgaste físico dos seus atletas, que já foi preocupação diante do Criciúma? E aí, vou até citar dois, né, nos casos do Longini e do Bruno Mendes. Você os utiliza, você os poupará para a partida? Como é que é a cabeça do treinador diante de todo esse problema aí? Não joga, os dois vão jogar. O Mendes tem um edema ainda no tornozelo, diminuiu bastante. Vou conversar com o doutor, ontem ele treinou, não sentiu nada de anormal, vamos ver o parecer dele, né, depois dessas 24 horas do treinamento. Eles estando bem, vão para o jogo, vão como titular. O Longini pôde dar uma recuperada melhor, vindo o desgaste, até mesmo em virtude da sua inatividade no processo anterior de chegar ao Guarani, onde ele não vinha atuando, adquiriu aqui essa condição de ritmo de jogo, mas é claro, com essa sequência ele sofreu um pouco mais esse desgaste. A gente teve esse período, a gente comemorou, foi mais para recuperar os atletas e mais do que trabalhar mesmo, propriamente dito, mas essa pausa foi importante para que a gente pudesse dar mais uma carga de energia para esses atletas, recuperar todos eles, ajustar algum detalhezinho, o mínimo que for possível, para que a gente pudesse agora enfrentar essa outra maratona aí de 3 jogos, com êxito, como foi os 4 jogos anteriores, que provavelmente você atingindo uma pontuação igual nós tivemos essa pontuação nessa sequência, brigaremos na parte de cima da tabela com o nosso sonho mais palpável. Roberto, como é que você espera o Goiás? É um time que vem de 2 resultados assim bem contrastantes. O clássico tomou de 3 do Vila Nova, depois pega o líder e venceu, talvez o time tenha vencido o Fortaleza com mais autoridade em todo o campeonato. Quero saber o que você espera e como parar o Michael, talvez seja um dos grandes destaques individuais, não só do Goiás, mas de toda a Série B. Sim, tem o Michael, tem o Rafinha que jogou o jogo contra o Fortaleza, que é um atleta agudo também, de um bom enfrentamento 1 para 1. Tem o Lucão, que é um dos artilheiros da competição, um atleta com vigor físico. Tem 2 armadores, o Giovanni e o Cajá, com qualidade. É uma equipe que apoia muito bem os seus laterais, gosta desse jogo de combinação, também tem um jogo de transição de muita velocidade. Nós temos que tirar o conforto do adversário, impondo nosso ritmo, nossa maneira de jogar, tirando essas ações ofensivas deles, e quando tivermos de posse, não perder nosso ímpeto ofensivo, construir, criar e não dar a oportunidade ao adversário de nos contra-atacar, como a gente pôde fazer diante do Atlético Goianiense no nosso domínio. Tomamos a iniciativa da partida, neutralizamos as ações deles de contra-ataque e fomos felizes com o resultado e com a performance. Então esperamos para o dia de amanhã essa mesma performance, esse mesmo comportamento, para que junto com os nossos torcedores possamos, ao termo da partida, coroar essa brilhante atuação, esse resultado dentro do G4. Humberto, contra o Fortaleza, né, o Guarani viveu a mesma situação. Se vencesse aquele jogo, entraria no G4. E no fim, acabou tomando uma virada 3-2. E para o jogo de amanhã, a mesma situação, ganhando, entra no G4. Neste momento é importante também trabalhar o lado emocional dos jogadores para que isso não interfira no rendimento da equipe dentro de campo. Com certeza, a gente tem trabalhado o nosso retorno, a pauta da nossa conversa foi justamente isso, aprender com aquilo que já vivenciamos dentro dessa competição, tirar lições. Por isso que muitas vezes a gente vem falar, quando a gente vence, a gente tira lições, a gente vê muitas coisas que a gente tem feito errado. Quando perde também são coisas boas que você tem que acreditar e aquelas lições para você levar para frente. Um campeonato tão difícil como é a Série B, a partir de agora você tem que minimizar essas oscilações,
essas desatenções num jogo de confronto direto. É uma decisão para nós, assim como os outros jogos têm sido, mas esse por fator de ser um confronto, dá a possibilidade de ultrapassar o nosso oponente e credenciar esse posto dentro do G4, é em busca disso que nós vamos reunir nossas forças, a nossa estratégia para fazer um grande jogo junto dos nossos torcedores, com certeza irão nos apoiar do início ao fim, para que juntos possamos, aí, no termo da partida, comemorarmos essa grande vitória. Queria reforçar um pouquinho essa história do duelo, uma das melhores defesas, com um ataque bastante importante, né? Você pensa também no seu ataque, como é que a estratégia aí para reforçar, manter o que está tendo na nossa defesa, mas também conter o ataque deles? Sim, como eu falei anteriormente, a qualidade individual, as características de cada atleta do Goiás, nós temos que neutralizar essas ações, ter uma marcação forte. É um jogo que te pede isso ali, você não pode, é um jogo com essa grandeza, com esse nível, você tem que estar com o nível de concentração redobrado, a sua competitividade aflorada também, para que você possa jogar muito bem equilibrado os seus setores, tanto na fase ofensiva e defensiva, para que assim você possa desequilibrar o seu oponente e conseguir assim o seu objetivo, que é vencer. Humberto, voltando à questão do desgaste físico, no jogo contra o Criciúma, o Guarani estava no meio de uma maratona com pouco tempo de preparação, de descanso, e pegou o adversário mais cansado. Agora a situação inverte, o Guarani tem um tempo maior de preparação. Que vantagem seu time pode levar em relação a isso, mesmo sabendo da força do adversário? Olha, é sempre salutar, é sempre importante você ter esse período de descanso, mas o que vai acreditar é o nosso comportamento dentro de campo. É claro que quando você vem da maratona que a gente fez, num jogo no sábado, uma viagem longa para Criciúma, já jogar na terça-feira, o período foi muito curto. Assim vamos ter também agora, a gente vai jogar na terça à noite, na sexta de tarde estaremos jogando diante do CRB, com uma viagem longa também. Então você tem que se adaptar, as dificuldades estão aí, você tem que se adaptar o mais rápido possível e fazer com que os atletas entendam esse momento que vivenciamos, a oportunidade que nós estamos tendo, para que a gente possa reunir forças, dar sempre um algo a mais para que a gente consiga os resultados positivos e que vai nos possibilitar crescer dentro da tabela. É claro que esse período que nós tivemos, a gente chega um pouco mais preparado em questão física do que o nosso oponente, mas é um jogo com essa grandeza, todos os adversários se superam, eu tenho certeza que o torcedor verá um grande jogo e esperamos que ao termo da partida a gente consiga colocar em prática a nossa estratégia e sair de campo vencedor. Humberto, a zaga do Guarani até um tempo atrás era bastante criticada, né, tanto pela imprensa quanto pela torcida, e hoje em dia talvez considerada uma das melhores aí deste campeonato, já está 4 jogos sem levar gols, né? Queria que você destacasse também a importância desses, principalmente do Agenor e do Fabrício, né, que estrearam contra o Sampaio, e qual foi o diferencial, né, a conversa que você teve, principalmente com o sistema defensivo, para que não tomasse mais aqueles gols nos últimos minutos, aquela desatenção, qual foi o papo ali? Claro, a qualidade desses dois atletas, a gente tem que acreditar também, mas a importância e o entendimento de todos. Vocês que nos acompanham sabem como que a gente dá ênfase nesse setor defensivo. Eu sempre falei para vocês que o meu primeiro defensor, no caso hoje, é o Bruno Mendes, que inicia esse processo de marcação, nessa pós-perda nossa, de posse de bola, então de imediato, para que ele possa reagir, atacar o adversário, tirar o conforto do adversário de um passe mais simples, e os demais também. Não adianta somente um atleta pressionar a bola, os demais precisam neutralizar os passes mais simples, né, do adversário, deixar os mais complexos para que ele possa pensar e tenha um tempo maior. Então, a gente procurou aumentar nossa carga de treinamento para os atletas jogarem em 2 quadrantes ali, para inibir essa ação ofensiva do adversário, e tem conseguido fazer isso com isso, muito em função dos homens da frente terem nos ajudado, e em função também o contraponto desde o Agenor para chegar uma bola com maior capricho lá, para os homens de frente poder ter um equilíbrio, uma clareza maior no seu desfecho, nas suas finalizações. Então, isso andando junto, quem cresce é o grupo, é a equipe, e a gente tem colhido bons frutos em virtude desse comportamento que a gente tem tido tanto na fase ofensiva e defensiva. Roberto, a gente pode perceber, principalmente nas últimas partidas, que o Guarani tem criado muito e pouco conseguido colocar a bola lá dentro, como a gente diz, né? Essa também é a sua preocupação? Você incutiu isso na cabeça de cada um? Sim, eu sou um cara que fica incomodado, esse nível de exigência é diário, a gente trabalha com essa ferramenta de vídeo, conversa e o trabalho propriamente dito dentro do campo, com algumas movimentações que a gente precisa fazer para
desequilibrar o oponente e conseguir chegar ao gol. É claro que a gente tem criado, os números estão aí, isso é um fator de parabenizar, porque o fator de criação a gente tem conseguido fazer. Agora precisa de um capricho melhor nesse último remate, nesse desfecho, para que a gente possa terminar um jogo com um placar à frente do adversário, até em virtude do que a gente vem criando, e não sofrer nos finais das partidas. Então, buscando esse equilíbrio vai ser de fundamental importância nessa reta final de competição, que te exige o seu melhor, o seu máximo. É nesse nível que a gente tem trabalhado. Eu tenho até dito para eles que o bom agora não serve mais, nós temos que ser ótimo em todas as esferas para que a gente consiga atingir os objetivos traçados por nós. Humberto, só uma questão um pouco fora do jogo de amanhã, o prazo de inscrições para a Série B termina, se não me engano, nessa segunda-feira que vem, dia 10. A expectativa de Romário está chegando aí, se não hoje, nos próximos dias. É só ele? Você pretende contar com mais alguém? Como é que está a sua conversa com a diretoria? Se pintar uma situação, vocês trazem? Ou dá para dizer que o Romário é a última peça para completar o elenco? Não, teve essa conversa, o Luciano conversou com a diretoria, eu vou conversar agora com o Luciano também. A gente está atento ao mercado, tem essa possibilidade de contratações, mas é claro que tem que estudar bem o perfil de cada atleta que possa vir e agregar com esses atletas que aqui estão representando muito bem o nosso clube. Então esses atletas estão de parabéns pela performance, pela entrega, pelo comprometimento, engajamento com o clube, com a causa que o clube, desde o início que eles assinaram o contrato, foi pedido. Então a gente tem que parabenizar essa postura que eles estão tendo. É claro que eu já falei para eles também que a gente não atingiu ainda o 100% nosso, a gente está ali 70%, não bateu 80% ainda. Tem muito a acrescentar ainda individual e coletivamente, por isso que isso nos dá confiança para que a gente possa dar voos maiores e sonhar maior aí em busca da cereja do bolo, que é o acesso à primeira divisão. Humberto, amanhã, por ser aí um jogo decisivo que pode colocar o Guarani no G4 em caso de vitória, a presença do torcedor possa ser importante, né? Qual o recado, né, que o técnico Humberto Louser daria a esse torcedor que estará amanhã aqui no Estádio Olímpico de Ouro? Que venha, nos apoie, assim como eles têm apoiado do início ao fim, desde a Série A2, ele abraçou esse grupo, abraçou esse clube, demonstrado a sua paixão, o seu amor para com o clube. Nos momentos de dificuldade esteve ao nosso lado, nos momentos que teve que cobrar também nos cobraram. Com essa sintonia, com essa energia, com essa sinergia, tenho certeza que a gente se fortalece e esse fator arquibancada vai fazer muito resultado daqui para frente, esperando contar mais uma vez com esse apoio que vem da arquibancada para que juntos possamos aí levar o Guarani ao objetivo que é sonhado por todos nós. Valeu, professor. Pois não.